Eu iniciei os meus estudos em palhaçaria nos anos de 1990. Sim, no século passado. Eu não queria seguir os conselhos do meu pai em fazer administração, publicidade ou comércio exterior, que era o sonho dele. Eu queria estudar artes. Então, ele disse que se eu quisesse me manter na carreira artística, eu teria que me bancar, né? Teria que pagar os meus estudos e as minhas idas para São Paulo para fazer a escola de circo. Eu sou do ABC Paulista, então esse deslocamento, né, eu teria que bancar. Alguém me falou que eu poderia tentar trabalhar na área de eventos, com recreação infantil, show de palhaço, animação de festas. Então, fui atrás de cursos e oficinas que pudessem me dar uma base para entrar nesse mundo dos eventos. Foi então que eu entrei em contato com a recreação, com as animações de festa, com uma escola de circo também, na época no ABC. E depois é que eu fui trabalhar com o palhaço nos palcos, na rua e muito tempo depois nos hospitais. Como nos anos de 1980 houve um boom em relação à palhaçaria, muitas pessoas vieram da Europa para o Brasil oferecendo oficinas de máscara, cursos de clown. Eu não tive tanta dificuldade em encontrar. Até 1990, o que eu ouvia dizer muito é que aprender palhaçaria era uma coisa complicada, porque ela era de ensino tradicional. No circo, o pai, que era palhaço, passava as lições para o filho se tornar palhaço, e era um ambiente não habitado pelas mulheres. Então, eu tinha a sensação de que ia ser difícil eu aprender a ser palhaço, ser palhaça. Na época não se falava palhaça. Quando eu comecei a estudar em 1990, não tive dificuldades para encontrar cursos, eu consegui, porque tinha uma procura, tinha uma demanda de pessoas interessadas, então eu consegui. Mas mesmo nessa época, eu tinha a indicação de me chamar como palhaço e vestir roupas largas, bermudas, ou calça, sobretudo, até mesmo gravata, prender o cabelo e usar um chapéu, ou no caso, eu usava uma boina. A gente não se chamava palhaça porque o palhaço não tinha sexo, era como um ser assexuado, como um anjo, porque isso permitia com que a gente pudesse perder as calças numa intervenção, num show de palhaço, por exemplo. Na época, eu estava aprendendo, estava muito no começo, então eu não questionava. Mas aos poucos isso foi mudando. Cada vez mais a procura pela palhaçaria por mulheres, esse discurso foi se modificando. As mulheres foram ganhando espaço e sim, foram mostrando suas calçolas. No picadeiro, na rua, no hospital, nos eventos, nas animações. A graça feminina foi ganhando espaço. As mulheres foram ganhando sim esse território e estão muito fortes e mantendo esse espaço. Eu não vou me aprofundar nisso, mas você encontra pesquisas de mulheres palhaças que desenvolveram pesquisas, teses de mestrado. Sara M. dos Santos, a tese dela é Mulheres Palhaças, Percursos Históricos da Palhaçaria Feminina do Brasil. Você encontra em PDF essa tese para se aprofundar nesse assunto, para estudar, é uma boa indicação. E com isso também houve a necessidade da gente rever registros que chegavam até nós, registros de esquetes, de gags, piadas que colocassem a mulher em alguma posição subjugada, não fazia mais sentido. Piadas machistas, uma certa agressividade que existe nas esquetes de palhaços. Se você for fazer uma pesquisa, vai ver muito esquete que os palhaços se batem bastante, que tem até uma agressividade que também está sendo questionada e revista
nas novas dramaturgias. Mas eu acredito também que está sendo revista qualquer piada que subjugue qualquer relação. Até os anos de 1990, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de bullying. Um dia, estudando sobre palhaçaria, eu escutei alguém falar, algum mestre falar, por que rir de se a gente pode rir com? Essa frase me bateu de um jeito assim que eu não consegui mais ser a mesma. Nessa época eu também trabalhava muito com recreação e com animação infantil e eu nunca entendia muito bem por que alguns palhaços buscavam o riso se referindo às diferenças. Por exemplo, buscavam o riso falando da careca de alguém, do óculos de alguém, da barriga, do cabelo pintado. Era um riso fácil, ao meu ver, mas que me incomodava muito. E quando eu ouvi essa frase, por que rir de se a gente pode rir com, me fez muito sentido. Eu acho que nessa época a gente estava começando a questionar muito essas posições, essas questões, e a gente começou a falar muito sobre o respeito às diferenças. Então fez muito sentido para mim. Eu comecei a olhar o palhaço como um ser que se relaciona da maneira mais honesta. Que bom que as coisas mudam e que a palhaçaria muda junto. Nessa época eu também tive que entender que não era uma questão de negar o meu passado, negar todos esses problemas que a gente tem sociais e estruturais, os preconceitos, mas entender de onde eles vieram e escolher que de repente aquilo não me servia mais, que eu não precisava continuar reproduzindo determinadas coisas que vieram nessa cultura, nessa sociedade. Eu poderia, como opção artística, dar um basta e escolher outros caminhos. E essa é uma relação que eu faço também com a psicanálise. Muita gente, sabe, fala, não vou fazer análise porque tem que ficar olhando para o passado, para os traumas da infância. De certa forma também a gente pode sim olhar para isso, mas a psicanálise ela não fica nesse lugar. Ao meu ver, a psicanálise olha para o futuro. É também identificar você, o outro, na sua história, na sua experiência passada, mas para fazer novas escolhas para o futuro, sem que o inconsciente escolha totalmente por você. A psicanálise o tempo todo fala, sim, conhecemos, entendemos, olhamos para o passado, mas e agora? E daí? O que é que você faz a partir disso? E tudo bem se você escolher repetir o passado. E tudo bem se você escolher mudar. Desde que isso não te aflija, desde que você não entre em angústia, não fique doente, porque agora você sabe, agora você conhece por que você está fazendo. Cada paciente é único, assim como cada palhaço também é único. É um indivíduo completo, mas um indivíduo que está se relacionando o tempo todo com o seu ambiente, com a sua cultura, com a sua sociedade e que se afeta por conta de tudo isso, sim. Mas o bacana é que a gente está sempre em movimento e em transformação. Eu agradeço muito ao comentário feito em um dos vídeos pela Lígia Helena, que acabou gerando essa reflexão e a possibilidade desse vídeo. Muito obrigada, até a próxima!